Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje a aula vai ser sobre esse americano, simples, fácil e muito econômico de fazer. Rapidão você termina ele, gente. Eu tô fazendo um jogo de 6. Vamos comigo fazer esse jogo. Vamos pra aula, para o passo a passo, sem enrolação. Bora lá! E para esse trabalho, gente, eu tô utilizando o fio da Barroco, o natural. Ele é o fio 6, tô usando o 6, ele tem 700 gramas. Também vamos estar utilizando uma tesoura para arremate. Eu vou usar a agulha número 4 da Círculo. Essa aqui é aquela agulha dupla, que ela tem o 3 e o 4 do lado. Eu vou utilizar o 4, porque eu sei que o meu ponto é mais apertado e eu quero que ele fique mais soltinho. Então, eu vou fazer com a 4, fio 6, agulha 4. Mas, se você tem o ponto mais solto, aí você usa a 3. Vamos lá para o nosso, dar início à nossa aula. Gente, a dica que eu dou para vocês, quando eu utilizo fio branco ou barroco natural assim, para não sujar muito, eu deixo essa embalagem nela. E eu puxo o fio aqui pelo meio. Eu puxo o fio por aqui. Esse aqui eu já tinha puxado, mas eu quero mostrar pra vocês como que eu faço. Eu puxo ele aqui e aqui eu começo o meu trabalho por aqui. Entendeu? Aí eu vou fazer o meu trabalho por aqui. E vamos lá, começar o nosso americano. E vamos dar início à nossa aula. Eu deixo aqui sempre o fio sobrando, gente, eu faço dessa forma. Eu sempre deixo sobrando mais ou menos de 9 a 10 centímetros para mim fazer o arremate final depois. Com o lado da agulha número 4, vamos começar. Eu faço primeiro o meu nozinho. Aqui. E faço aqui mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Porque eu quero que esse espaço fique bem fechadinho. Aqui eu vou unir, ó, minhas 4 correntinhas, ó, com a primeira. 1, 2, 3, 4. Aqui nesse buraquinho, nesse espaço, ó, com cuidado, sem pressa, você coloca a agulha assim. Por isso que é importante você deixar o seu ponto solto, pra você fazer isso aqui. Aí aqui eu faço ponto baixíssimo. Dessa forma, fechando aqui esse círculo. Aí, nesse buraquinho que ficou aqui, ó, nesse espaço, vamos fazer um ponto baixo, ó, dessa forma. Deixa eu fazer novamente aqui. Nesse buraquinho que ficou, que fechamos as 4 correntes, vamos fazer um ponto baixo. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse barulho que vocês estão ouvindo é do armazém, que eu moro aqui na zona rural, e aí eu moro próximo de um armazém de grãos. E outra, eu também moro perto da BR, então vocês vão ouvir de vez em quando barulho de carro, de caminhões passando, mas aí é só você ter foco aqui na minha voz que você vai entender certinho a aula. Ó, tá vendo? Tem os insetos aqui, não tem como controlar, os mosquitos, os pernilongos, as moscas, não tem como. Então, vamos lá para nossa aula. Aqui eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Vou fazer mais uma corrente de separação e dar continuidade aqui a fazer pontos altos nesse buraquinho que ficou. Ó, dessa forma. Aqui vai ser nosso primeiro ponto alto, ó. O ponto baixo e a corrente que a gente fez é nosso primeiro ponto alto. Aí, uma corrente de separação e um ponto alto. Vamos fazer uma corrente e outro ponto alto. Nesse espaço aqui, nós vamos ter que seguir dessa forma, fazendo 12 pontos altos nesse mesmo buraquinho aqui. Isso mesmo, para ficar bem fechado, ó, sempre separado por uma corrente. Um ponto alto separado por uma corrente, dessa forma. Uma corrente e um ponto alto. E você observa aqui, ó, que eu já tô escondendo esse fio, ó.
ele já tá ficando aqui, ó. Já tô fazendo o arremate dele aqui, aquele fio que ficou do início. E vai seguir toda a carreira dessa forma. Vou fazer os meus pontos, meus 12 pontos altos aqui e venho mostrar pra vocês como que eu fecho aqui a carreira. Pronto, aqui eu já fiz os meus 12 pontos altos, ó. Você confere se os seus pontos tá certinho os 12, ó, porque senão vai dar errado lá no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos, uma corrente, e agora vamos fechar essa carreira. Nessa correntinha aqui de separação que a gente fez, nós vamos colocar a nossa agulha pegando essas duas alcinhas aqui de cima, dessa forma. Sem pressa, com cuidado, você coloca dessa forma, para o acabamento ficar perfeito. Pega o fio atrás, puxa pra frente e faz um ponto baixíssimo. Tira todas as argolinhas. E fica assim, ó. Fica um círculo perfeito. Agora, vamos para a segunda carreira. Eu faço uma corrente. E para ficar o acabamento perfeito, eu tenho que colocar aqui, ó, nesse espaço, colocar o ponto baixo. Aqui você poderia começar com 1, 2, 3 correntes, para ser o seu ponto alto. Mas eu não gosto de trabalhar assim, gente. Eu gosto de fazer dessa forma. Fiz uma corrente, agora eu venho nesse espaço aqui da corrente que a gente finalizou a nossa primeira carreira. Coloco minha agulha dessa forma, pego o fio e faço o meu ponto baixo aqui. Ó, fiz o ponto baixo, subo um pouquinho essa corrente e faço essa corrente. Pronto, virou o ponto alto, ó, tá vendo? Porque aí o acabamento fica perfeito, gente. Vocês vão ver lá no final o resultado, como fica bom dessa forma, sem ser as 3 correntes. Aí aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos nesse mesmo espaço aqui, ó. Sem separação por corrente. Sem correntinha de separação, faz 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E em cada ponto alto, você vai fazer um ponto alto. Dessa forma. Ficando assim, com um bloquinho de 2 pontos altos nesse espaço. E em cada espaço desse, vamos fazer a mesma coisa. 2 pontos altos aqui, sem correntinha de separação. 2 pontos altos juntinho. Deixa eu puxar meu fio aqui. E nesse ponto, sempre no ponto alto, fazer um ponto alto. E vai ficar dessa forma. Vai ficar bem fechadinho, gente. Vai ficar perfeito. Vou fazer o meu aqui e você faz o seu aí. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fechar ela aqui. Aquele ponto baixo e a corrente que a gente fez aqui, ele é nosso ponto alto. Agora eu vou fechar a corrente. Aqui finalizei com dois pontos altos, sem correntinha de separação. Vamos fechar aqui nessa cabecinha do segundo ponto alto da carreira, ó. Vai sempre finalizar a carreira dessa forma. No segundo ponto alto da carreira, vai pegar essas duas alcinhas e fechar com ponto baixíssimo. Pronto, dessa forma. Porque assim, gente, olha o acabamento que fica. Olha como fica perfeito. Você não vê onde que foi o início do trabalho, ó, tá vendo? Só a crocheteira mesmo, muito profissional, vai encontrar. Mas o seu cliente, ele não vai estar observando isso e vai ficar um acabamento perfeito. E vamos para a nossa segunda carreira. A segunda carreira é da mesma forma. Uma corrente e vamos introduzir nesse espaço aqui. Fazer o nosso ponto baixo. E a corrente. Pronto. Esse é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó. Que é essa de espaço aqui. Então, vamos fazer dessa forma. Aqui tá nosso ponto baixo, uma corrente. Vamos fazer uma, duas correntes.
pular um ponto de base e no próximo vamos fazer um ponto alto, ó. Pula esse e vamos colocar nesse. Dessa forma. Agora eu vou seguir por toda a carreira fazendo esse trabalho. 2 correntes, pula um de base e vai no próximo. E faz um ponto alto. Opa, meu soltou aqui. Vai fazer isso por toda a carreira, ó, sem segredo nenhum. Muito fácil, gente. É muito rápido de fazer esse americano. Americano, soplar, como você queira chamar. Eu vou fazer o meu aqui e você faz o seu aí. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fazer as minhas correntinhas. Fiz 1, 2 e vamos fechar a nossa carreira. Aqui, ó, tá vendo? Das 2 correntinhas de separação. Nessa aqui, a gente vai fechar a nossa carreira, ó. Vamos pegar as 2 alcinhas, ó, sem pressa. Introduz a agulha nessas 2 alcinhas. Pega o fio e passa por todas as argolas, fazendo ponto baixo ou ponto baixíssimo. Dessa forma. Gente, não tem problema se o seu estiver ficando assim, ó, tá vendo? Parece que tá ficando assim, fechado, né, ó. Não se preocupa, que ele não vai ficar assim, entendeu? Ele vai se ajeitando com o passar das carreiras que você vai fazendo. Vamos começar a próxima carreira com a corrente, o ponto, e agora vamos fazer o nosso ponto baixo. Nesse espaço aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas aqui da corrente. Eu começo sempre assim, gente. Se você quiser começar do seu jeito, pode começar aí. Mas eu faço assim. Faço o meu ponto baixo e uma corrente. Aqui nesse espaço, nós vamos colocar 3 pontos altos. Agora vai ser 3 pontos altos. Ai, mas 3 é muito. Vou fazer só com 2. Não tem problema. Você pode fazer com 2. Mas eu quis fazer dessa forma para as primeiras carreiras ficar bem cheinha. Bem cheia, sabe? Bem fechada, ó. Eu queria essa carreira bem fechada e aí eu fiz com 3. Mas se você quiser fazer só com 2 pontos altos aqui, também não tem problema. E vou seguir assim essa carreira agora dessa forma. 3 pontos altos nesse espaço e um ponto alto em cada ponto alto de base. Desse jeito. Um bloquinho de 3 e o ponto alto na cabecinha do ponto. Sempre dessa forma. Essa carreira vai seguir toda assim. Eu vou fazer a minha aqui, você faz a sua aí, eu volto para mostrar novamente como que eu fecho a carreira, que é igual também, não muda nada a minha carreira. Para me fechar e iniciar, eu faço sempre daquela forma. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz meus 3 pontos altos, agora eu vou fechar a carreira aqui, ó. Sempre fechando, ó, que tá o meu ponto baixo e minha corrente. Eu vou fazer aqui, ó, na cabeça do segundo ponto alto, fecharam com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Prontinho. E olha como fica perfeito, gente. Fica bem fechadinho. E olha, ele não ficou parecendo que tava virando uma bacia. Não, ele voltou, ó. Fica perfeito. Bora para nossa próxima carreira. Agora, essa próxima carreira, você vai só repetir essa aqui, ó. Você repete essa aqui dos buracão, ó. Que ela faz uma corrente, um ponto baixo para começar. Ponto baixo, a corrente, isso é nosso primeiro ponto alto. Aí você vai fazer 1, 2 correntes, pula um de base e vai fazer no próximo. Pula, ó, nós fizemos esse aqui nessa. Pula esse e vem no próximo. Sempre assim. Vai pular um, no próximo faz um ponto alto. É só repetir essa primeira carreira de buracão que a gente fez. Toda vez que for fazer a carreira com espaço assim, ela é isso aqui, é igual. Vou fazer a minha aqui e você faz a sua aí.
Pronto, cheguei ao final da minha carreira, gente. E uma dica que eu dou pra você é, antes de você fazer essa carreira aqui de espaço, você confere se essa aqui você fez realmente 3 bloquinhos, 3 pontos altos junto no bloquinho. Confere toda a sua carreira, porque se faltar um ponto ou tiver um ponto a mais, vai dar errado aqui no final, ó. E se você conferir certinho, mas se você conferir certinho, que vai estar 3 e 1 na cabecinha do ponto alto, vai dar igual deu aqui no meu, ó. Fiz o meu ponto alto, separado por 2 correntinhas, e vou fechar aqui igualzinho tá todos eles, ó, separado por um ponto alto de base. Agora eu vou fechar a minha carreira nessa correntinha. Dá certinho, se você conferir e deu os três pontos altos em cada espaço, vai dar certo igual o meu. E é a mesma coisa, gente, se você for utilizar o fio 8, viu? É do mesmo jeito, não muda nada a quantidade de pontos. Só vai mudar a agulha que você vai usar, né? E vamos para nossa próxima carreira. Ó, observa que ele não tá fechando, ele não tá embabadando, tá normal. Vamos para nossa próxima carreira de ponto fechado. Agora ela vai ser... Eu vou fazer aqui, depois volto com vocês para nós ver essa parte do bico. Aqui o que você vai fazer? Vai fazer mais uma carreira fechada, só que vai ser 2. Você vai repetir essa, ó. Vai repetir essa carreira de 2 pontos altos para cada espaço e um ponto alto na cabeça do ponto. Você vai repetir essa carreira aqui, igual. Depois fazer a repetição dessa carreira e você vai só repetiu essa carreira, vai repetir essa, que é igual essa aqui, e depois eu volto com vocês, faz o seu aí, eu vou fazer o meu aqui. Agora vamos repetir essa de 2 bloquinhos de ponto alto em cada espaço de buracão. Pronto, aqui eu já repeti a minha carreira de 2 pontos alto nesse espaço e repeti a carreira dos buracão, essa daqui, ó. Repeti essa, que é essa aqui, e repeti essa, que é essa aqui. Agora nós vamos para nossa 4ª carreira de ponto fechado. Já temos 1, 2, 3. Vamos para nossa 4ª carreira de ponto fechado. E essa aqui, ela vai ser só um ponto alto nesse espaço aqui, ó. Nós vamos fazer o ponto baixo inicial igual aqui nesse espaço, ó. Vamos fazer o início sempre igual, com um ponto baixo e uma corrente. Assim, que é o nosso ponto alto. E aqui nesse espaço, agora nós vamos fazer só um ponto alto. E um na cabecinha do ponto de base. Ficando dessa forma. Aí, gente, você vai ver que vai estar uma diminuição aqui. Eu não quero mais aumentar tanto o meu americano e eu vou fazer dessa forma. Só uma agora nesse espaço. Aí você vai perceber que ele vai ficar meio que querendo fechar, querendo emborcar. Mas fica tranquilo que vai dar certinho. Não vai ficar fechado, não vai embabadar. Faz dessa forma que eu tô te falando e vai dar tudo certo. Eu vou fazer a minha aqui e você faz a sua aí, sempre assim. Um ponto alto no buracão e um na cabecinha do ponto. Sempre assim, um no buracão e um na cabecinha do ponto. Não precisa apertar o ponto, deixa sua mão solta, que vai dar certo, tá bom? Faz o seu aí e eu vou fazer o meu aqui. E já volto para te mostrar como que o meu ficou. Cheguei aqui ao final da minha carreira de um ponto alto no buracão e um em cada ponto de base. Vou fechar a minha carreira aqui. E, gente, aqui, essa carreira eu fiz com um ponto alto,
Mas, se você quiser repetir essa carreira aqui, não tem problema. Se você quiser fazer com 2 pontos altos aqui, também não tem problema, tá? Eu quis fazer assim para ela ficar mais econômica. Fazer um americano mais econômico, ó. Quando você coloca ele assim, você vê que ele quer meio que embabadar, meio fechar, né? Mas, ó, se você estiver fazendo com esse barroco, com a mesma tensão de linha, que é o fio 6, mesma agulha que eu tô fazendo, não vai ficar fechado nem babadado, ele vai ficar certinho, tá vendo? Perfeito assim. Agora vamos para nossa próxima carreira, repetir essa carreira aqui, ó, novamente, igualzinho. Um ponto alto, pula um de base, separado por 2 correntes. É igual. Eu vou fazer a minha aqui, você faz a sua aí. Sempre começando com o ponto baixo aqui, ó. Opa! Você vai sempre começar com o ponto baixo, nesse espaço. Ponto baixo e uma corrente, sempre. 2 correntes de separação, pulão de base e vai no próximo. E é só isso novamente. Vou fazer toda essa carreira assim. Pronto, eu já repeti aqui a minha carreira de pontos abertos, que é os buracão. Agora, nós vamos para a nossa última carreira para finalizarmos esta peça de jogo americano. Nessa última carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos no buracão. Sempre começamos da mesma forma, com uma corrente, um ponto baixo. Pega o fio, faz o ponto baixo, uma corrente. E aqui vamos fazer 2 pontos altos. Dessa forma. 1, 2. E aqui, sempre na cabecinha do ponto, fazer um ponto alto. Novamente, um ponto alto, 2 ponto alto e um na cabecinha do ponto. E vai ser isso por toda a carreira. Faz a sua aí, eu vou fazer a minha aqui. Prontinho, cheguei aqui ao final da minha carreira e essa foi a nossa última carreira de ponto fechado. Finalizarmos o nosso americano e começarmos a fazer esse bico. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, olha. A gente faz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto fechado e 5 de ponto aberto também, contando com essa aqui, ó, desde o início. É uma aberta, uma fechada, uma aberta, uma fechada. E assim vai por todo o americano. E aí, no total, a gente faz 5 carreiras de ponto fechado. Eu me baseio assim, eu faço 5 carreiras de ponto fechado. E agora, a gente já vai fazer o bico. E o bico é em volta de todo ele, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Para ele ficar mais firme, para ficar aquela parte mais estruturada que a gente quer. E aqui você vê que ele tá bem maleável, bem mole. Aí eu quero que ele fique mais estruturado, então vamos fazer uma carreira de ponto baixo em toda a volta dele. Eu vou fazer a minha aqui e você faz a sua aí. Começando sempre por aqui, sempre igual, ó. Aqui agora eu vou fazer o ponto baixo, um ponto baixíssimo. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo e agora nós vamos começar no próximo um ponto baixo, ó. Dessa forma. Agora eu vou seguir por todo ele, fazendo ponto baixo, uma carreira de ponto baixo até dar a volta nele inteiro. Faz a sua aí, eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês para mostrar como que eu faço o acabamento aqui. Finalizei aqui a minha carreira de ponto baixo, em toda a volta. Agora, eu vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto que a gente fez, vamos fechar aqui com baixíssimo, dessa forma. Agora, vamos fazer a parte desse espaço aqui, ó. A gente cria esse arco aqui para fazer os nossos pontos altos. E ele é dessa seguinte forma. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo,
No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro, mais um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. E no quinto, um ponto baixo. Dessa forma. São 5 pontos baixos aqui no início. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você vai contar. 1, 2, 3. Não com esse primeiro, ó. Não conta com esse que você colocou aqui. Você vai contar com os outros próximos, ó. 1, 2, 3. Pular esses 3. E aqui no quarto, você vai colocar o seu ponto fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fez 5 correntinhas de espaço, vai pular os 3 que eu mostrei aqui. No quarto, você vai colocar um ponto baixo. Pra ficar assim. Se você não entendeu, volta o vídeo aí, vê tudo bem devagarinho que você vai fazer certinho. Vamos no próximo, vamos fazer um ponto baixo. Aqui vai ser uma grande repetição, gente. Vamos repetir isso aqui por toda a volta até chegar aqui, ó. 4, 5. 5 ponto baixo, pula 3 de base com 5 corrente. 4, 5. 5 corrente, pula 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. E vai fazer isso por toda a volta. Até chegar lá no início que a gente fez, para finalizarmos a carreira. Faz o seu aí, eu vou fazer o meu aqui. E vai ficando dessa forma. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz minhas 5 correntinhas. Vou contar meus 1, 2, 3 pontos baixos de base aqui. No primeiro ponto aqui que a gente fez, daquele início, a gente vai fazer o ponto baixíssimo para fechar. Vou fazer aqui, nesse aqui, ó, no primeiro. Ponto baixíssimo. Eu faço assim, gente, eu não coloco só assim. Eu pego essa alcinha e aqui, introduzo a agulha aqui embaixo, dessa forma, para ficar mais bem acabado o ponto. Pego o fio e tiro tudo, para ficar assim, porque fica bem mais acabado o ponto, fica bem mais invisível. E ficou dessa forma, por toda a carreira dele ficou assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Todo dessa forma. Agora, nós vamos fazer nossa carreira de pontos altos, que é esse aqui, pra ficar essa parte e babado aqui, o bico. Esse bico é muito simples, rápido e fácil de fazer, gente. Agora, aqui nós estamos com o nosso primeiro ponto baixo, o segundo. No terceiro, a gente vai fazer um ponto baixo, ó. Vamos por aqui com ponto baixíssimo, seguir com ponto baixíssimo até o nosso ponto do meio. Seguir com ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Não importa, porque aqui depois vai cobrir. Aí, aqui, vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Coloca a agulha aqui, ó. Espero que esteja dando para vocês verem bem aqui. Pode folgar esse ponto aqui, ele pode ser bem solto. E aí, você faz o seu ponto baixo aqui, dessa forma. Bem no meio do ponto baixo, você vai fazer mais um ponto baixo. E aqui, você vai fazer pontos altos nesse buracão. Vai fazer um total de 10 pontos altos. Se você vê que na sua tensão de ponto aí, só 8 pontos tá bom, beleza, faz só 8. Se vê que só com 9 tá bom, beleza. Eu prefiro fazer com 10, porque meus pontos, eu fiz com 8, não gostei, ficou muito espaço. Aí, eu fiz com 10. Eu achei que ficou bem melhor, bem mais cheio. Mas, se você quiser fazer com menos, fica à vontade. Eu quero fazer assim. 3, 3, 6, 3, 9, falta 1.
10. Pronto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, aqui, você vem no meio do ponto baixo. Opa, desculpa. Contei meus 10 pontos altos aqui. Vou vir aqui no meio, ó, vai pular o primeiro e o segundo no terceiro ponto baixo. Você vai colocar a agulha e fazer o seu ponto baixo. Dessa forma. Olha que lindo. Simples e lindo, né, gente? Agora, vamos continuar fazendo os nossos 10 pontos altos nesse espaço. E isso vai se repetir por toda a carreira. Vou fazer os meus aqui, você faz os seus aí. 10 pontos altos nesse buracão. Pula 2 pontos baixos e vai fazer o seu ponto baixo no terceiro ponto baixo. 3, 3, 6, 7, 8, falta 2. 9, 10. Aí vem o 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Pronto, gente, é só isso que você vai fazer. Não tem segredo nenhum. Faz o seu aí, eu vou fazer o meu aqui. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Agora, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Eu não finalizo por aqui, como muitas pessoas fazem, que a maioria das pessoas fazem. Eu prefiro finalizar por aqui, ó. Introduzo a minha agulha nessas duas partes, para que o acabamento fique bem melhor, bem mais escondido o meu fio. Pego a linha e tiro o ponto baixo. Aqui, ó. Ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Aqui, para ele ficar mais estruturado, aqui, essa parte aqui, foi opção minha, eu quis fazer uma parte de uma carreira de ponto baixo. Agora, eu vou seguir aqui por toda ela, em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Nessa parte aqui, ó. Então, eu começo assim. Nesse primeiro, eu não vou fazer o ponto baixo, eu sigo fazendo o ponto baixíssimo, ó. Eu coloco aqui, pego o fio e faço o ponto baixíssimo. Só no segundo que eu começo a fazer o ponto baixo. Ó. 1 ponto baixo, 2 ponto baixo. Vai ser um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali na outra parte, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. 4 até aqui. 5, 6, 7 e 8. Agora, aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Nesse aqui, eu já faço só baixíssimo. Ó, faço ponto baixíssimo, viu? Nesse ponto baixo aqui, eu coloco minha agulha por aqui e aqui. Pego o meu fio e faço ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Porque eu quero que fique esse efeito baixo, assim. Esse relevo aqui, ó. Eu quero que ele fique assim, que tem essa voltinha. Baixou, subiu novamente. Porque se eu não fizer assim, ele vai ficar muito reto, vai ficar um bico muito reto. Por eu estar fazendo mais uma carreira de ponto baixo. Por isso, eu optei por fazer assim. Aí, aqui eu continuo o primeiro, um ponto baixíssimo. E sigo fazendo os pontos baixos. Vai ser 8 pontos baixos e um ponto baixíssimo no final e no início do leque. Do leque de 10 pontos altos. Entendido até aqui? Segue da mesma forma, ó, ponto baixo para cada um. Aqui no oitavo, mais um ponto baixo. E no último aqui, ponto baixíssimo. Nesse aqui também, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. No total, são 1, 2, 3 pontos baixíssimo. E aqui eu já começo os pontos baixos novamente. E é isso por toda a carreira. Vai ser isso em volta dele inteiro. Vou fazer o meu aqui e mostro pra vocês o finalizado.
Prontinho, gente. Finalizei, cortei o meu fio e fiz o arremate. Ficou perfeito, ó. Aqui é o lado do avesso e o lado da frente. Pra você ver melhor, ó. E esse, gente, é muito, muito fácil, econômico. Ótimo pra você fazer, faz rápido. Eu fiz os meus 6. E essa foi a nossa videoaula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curtida, comenta, compartilha. Fala aqui pra mim o que mais vocês querem que eu traga de aula pra vocês. Eu vou estar trazendo pra vocês. Olha que perfeição. Fica um suplá econômico, lindo, simples de fazer. Acabamento perfeito. Olha aqui, se você não observar direito, você nem vê onde foi o início e o final. Fica maravilhoso, ó. Ó, olha que perfeição. Eu amei. E essa foi nossa videoaula. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Fala aqui pra mim o que vocês acharam e que cor vocês gostariam de fazer esse suplá. Eu fiz no natural, barroco natural. E você faria com qual cor? Beijo, beijo e até o próximo.